O governador de São Paulo, João Doria, PSDB, é bastante enfático ao defender a atuação de Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública, como juiz federal responsável pelos casos da Operação Lava Jato em Curitiba. O hoje ministro tem sido alvo de questionamentos e críticas depois que o site The Intercept Brasil publicou uma série de mensagens privadas atribuídas a ele e a procuradores da Força Tarefa, nas quais orienta investigadores a mudar ordens de fases da investigação, incluir provas e vazar delações. Ao longo da entrevista, Doria também falou sobre seus planos para a próxima eleição presidencial. É hora de gestão, não é hora de eleição, e criticou o mecanismo de reeleição no Brasil, ao comentar a possibilidade aventada pelo presidente Jair Bolsonaro para 2022. Todos os governadores e presidentes que foram reeleitos não cumpriram em seu segundo mandato uma tarefa melhor do que cumpriram em seu primeiro mandato. A instituição da reeleição é legítima, democrática, mas no Brasil ela não costuma funcionar bem, afirmou Doria. Doria, que deixou a Prefeitura de São Paulo após 1 ano e 3 meses à frente do cargo para se candidatar ao governo do estado em 2018, disse que muitas vezes um governo, antes de chegar à metade, já está se mobilizando por uma reeleição. Sobre os primeiros 6 meses do governo Bolsonaro, Doria diz que a relação com o Congresso poderia ter sido melhor. Mais paz no PSL vai ajudar o governo a viver em paz também, afirmou. Apesar dos problemas de diálogo entre o Executivo e o Legislativo, na opinião de Doria houve um entendimento entre os envolvidos e a reforma da Previdência será aprovada pelo Congresso até setembro. João Doria, na qualidade de governador de São Paulo, a minha prioridade é vender São Paulo. São Paulo tem imagem boa aqui na Inglaterra, dado ao fato de que, ao longo dos últimos mais de 100 anos, investimentos britânicos se consolidaram lá em São Paulo. E, no âmbito do Brasil, o fato de estarmos na iminência da aprovação da reforma da Previdência, gerou um sentimento pelo menos dos investidores com os quais falamos até agora positivo em relação às perspectivas do Brasil, dando imagem melhor para esses novos investimentos que o Brasil certamente saberá captar ao longo dos próximos meses. Doria, eu tenho dialogado quase que diariamente com líderes do Congresso Nacional, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e isso me dá a convicção de que a aprovação é iminente. Na próxima semana, tudo indica que a aprovação na Câmara acontecerá e, após o recesso, num prazo de 30 a 40 dias, o Senado vai ratificar esta aprovação. Debaterá, cumprirá seu papel federativo, mas estou absolutamente convicto de que no mês de setembro já teremos a reforma da Previdência aprovada. Doria, eu espero que sim. 22 dos 27 governadores são favoráveis à inclusão de estados e municípios e já declararam isso. Apenas 5 manifestaram posições contrárias, mas eu diria até não definitivamente contrárias. Desejam que negociações possam ser feitas, com o objetivo de melhorar as condições fiscais e de dívidas que seus estados têm com o governo federal, para que possam traduzir os votos no plenário, tanto na Câmara quanto no Senado. Eu ainda tenho a esperança de que estados e municípios possam ser incluídos no Senado, no plenário, para que a reforma da Previdência seja completa. Sendo completa, ela será mais duradoura, não será uma reforma para 5 anos, e sim uma reforma para 10 a 20 anos. Com inclusão de estados e municípios, ela é duradoura e completa. É uma reforma para 10 e talvez 20 anos. Se não houver inclusão de estados e municípios, provavelmente o futuro presidente da República terá que fazer uma nova reforma da Previdência, ou seja, de qualquer maneira, que seja aprovada e seja feita. A melhor reforma é aquela que será realizada, mas melhor que ela seja completa. Doria, é uma vitória do Brasil e dos brasileiros, com uma boa e expressiva participação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fundamental, eu diria. E coloco também nesta mesma condição o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado. E destaco, no âmbito do Executivo, o trabalho e a dedicação do ministro Paulo Guedes, do ex-deputado Rogério Marinho,
secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. E também de todos aqueles que, como governadores dos seus estados, fizeram, a exemplo de São Paulo, a mobilização dos seus parlamentares para votarem favoravelmente. Doria também. Ele lidera, evidentemente. A equipe econômica é liderada no governo Jair Bolsonaro. Portanto, o governo é o autor da proposta encaminhada ao Congresso. Merece também o mérito advindo desse esforço. Mas é um esforço coletivo. Doria, eu prefiro não fazer avaliações sobre o governo Bolsonaro, principalmente sob o prisma europeu. A Europa tem um sentimento em relação ao presidente Bolsonaro que talvez não seja o mesmo em relação a outras regiões do planeta. Eu prefiro acreditar que o Brasil possa melhorar e que, com a reforma da Previdência, possamos gerar empregos, oportunidades, valorizar o empreendedorismo e fazer a nossa tarefa, que é governar bem São Paulo. Doria, eu acompanho bem os veículos de comunicação da Europa e vejo muitas vezes posições duras em relação ao Brasil e ao governo brasileiro, mas são posições que, ao meu ver, podem melhorar diante de bons exemplos e de boas sinalizações que o país, sobretudo agora, diante da perspectiva da reforma da Previdência, poderá sinalizar. Doria, eu, de novo, prefiro não fazer juízo sobre o governo federal. Mas quero ressaltar que, no caso de São Paulo, especificamente, respeitamos todos os protocolos ambientais e os entendimentos recomendados pela ONU. Temos uma estrutura bastante robusta na área ambiental, através de uma agência chamada CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, uma secretaria que mantém o entendimento de que a proteção ambiental é necessária, é fundamental. Ela pode ser harmonizada com o crescimento, o desenvolvimento, mas não há revelia da obediência à lei, e principalmente no sentimento de que precisamos proteger o meio ambiente e respeitar o planeta. Doria, eu sempre evito fazer julgamentos. Mas eu diria que talvez não tenha sido a melhor frase. Uma posição que o Brasil deve ser respeitado exatamente pela dimensão de suas florestas, das suas reservas ambientais, e de uma consciência ambiental que precisa ser expandida e precisa ser harmonizada. Eu sempre defendi o diálogo e o entendimento. Posições mais radicalizadas tanto no ativismo ambiental como na defesa governamental costumam não ser as melhores opções. Doria, eu pretendo ser um bom governador de São Paulo. Essa é a minha responsabilidade. Acabamos de sair de uma eleição. É hora de gestão, não é hora de eleição. Doria, no nosso caso eu respondo por mim, pelo Estado de São Paulo, é fazer gestão e foco exclusivo na gestão e no bom governo. Quero ressaltar também que eu, pessoalmente, não é um fato novo, sempre fui contra a reeleição. A reeleição no Brasil não é uma boa referência. Todos os governadores e presidentes que foram reeleitos não cumpriram em seu segundo mandato uma tarefa melhor do que cumpriram em seu primeiro mandato. A instituição da reeleição é legítima, democrática, mas no Brasil ela não costuma funcionar bem. Muitas vezes um governo, antes de chegar à sua metade, já está pensando, trabalhando e se mobilizando por uma reeleição quando deveria ficar mobilizado exclusivamente até a conclusão de seu mandato em gestão, e é o que faremos em São Paulo. Doria, claramente Bruno Covas, prefeito de São Paulo. Mas tenho sugerido ao Bruno, com o qual mantenho uma relação muito constante, que ele foque também na gestão e que deixe a eleição para o ano que vem. Doria, nunca houve afastamento em relação ao Bruno. O Bruno foi escolhido por mim, pessoalmente, para ser meu candidato a vice-prefeito. Disputamos a eleição juntos e eu contrariei o meu partido. Meu partido não queria que o Bruno Covas fosse candidato a vice-prefeito, e sim que fosse um outro nome, numa composição de aliança partidária, com outra agremiação, e eu defendi que podíamos ter chapa pura. Doria, o Sérgio Moro tem o meu apoio, seja como ministro da Justiça e está sendo um bom ministro da Justiça, seja por aquilo que ele realizou como juiz federal. O Brasil não teria realizado a Operação Lava Jato com a eficiência, com a prudência e com a isenção com que realizou, não só no trabalho do juiz Sérgio Moro, mas de outros juízes, desembargadores, promotores,
policiais federais que ao longo dos últimos 5 ou 6 anos conseguiram dar um exemplo para o mundo de que era possível identificar aqueles que fizeram gestões criminosas com o dinheiro público no plano federal, estadual, no plano de estatais. Tenho grande respeito pelo ministro e pelo ex-juiz Sérgio Moro. E acho que, se algum erro foi cometido, isso ainda precisa ser apurado, dado que até o presente momento o vazamento desses áudios não são legais. Entendo que, mesmo assim, o benefício daquilo que foi feito pela Operação Lava Jato para salvar o Brasil da corrupção e de um extenso período que prejudicou milhões de brasileiros e assaltou os cofres públicos faz com que eu mantenha meu respeito por Sérgio Moro. Doria, na minha visão, sim. Repito, eles não estão parados legalmente, é preciso que essa investigação prossiga, mas mesmo assim essa é uma opinião pessoal. Não é uma opinião de partido, mas uma opinião minha. Eu não deixo de apoiar Sérgio Moro. Doria, entendo que poderia ter sido melhor. Mas houve um entendimento e esse entendimento está resultando na aprovação da reforma da Previdência nas próximas semanas. E tudo é um aprendizado. É um governo novo, de um partido novo, cujo traquejo vem sendo feito durante a própria navegação deste governo, vêm sendo feitos os reparos necessários para que essa navegação possa ser mais tranquila. Eu vejo um esforço capitaneado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para que essa relação seja boa, frutífera e respeitosa. Doria também está na fase do aprendizado. E eu destaco um nome que você falou agora há pouco, da deputada Joyce Hasselmann, que vem sendo, a meu ver, brilhante na conduta do seu trabalho como líder na Câmara, líder do governo no Congresso Nacional. Acho que é um bom exemplo para que o partido possa seguir, evitando conflitos internos e apoiando as políticas públicas do presidente Bolsonaro. Mais paz no PSL vai ajudar o governo a viver em paz também. Doria, primeiro, o presidente, creio, tenha sido mal informado. Ele, como pessoa de bem, e com a melhor das intenções, acreditou em um conjunto de informações que talvez não tenham sido fundamentadas como deveriam ser. Eu lamento ter que dizer que 99% de possibilidade de a Fórmula 1 não sair de São Paulo. É exatamente o oposto. Eu não quero contrariar o presidente Bolsonaro, nem o governador do Rio de Janeiro, nem o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. São pessoas que eu gosto e com as quais convivo. E gosto muito do Rio de Janeiro também, onde vivi parte da minha vida e conheci minha esposa. Mas o Rio tem possibilidade, condições, para abrigar outros eventos, na música, na cultura, na própria atividade esportiva, sem ter que mobilizar R$1 bilhão de investimento para fazer um autódromo, para depois se credenciar a buscar a Fórmula 1. Não me parece real buscar R$1 bilhão de investimentos para fazer um autódromo onde hoje há apenas um charco, natureza, com o objetivo de levar a Fórmula 1 de São Paulo para o Rio de Janeiro. Respeitosamente, a Fórmula 1 não vai sair de São Paulo. Doria, não me compete fazer análise sobre política seja na Grã-Bretanha, seja no continente europeu. Mas a opção feita pela Grã-Bretanha pela saída do mercado europeu favorece o Brasil, evidentemente, porque amplia oportunidades de exportações de commodities, produtos e serviços do Brasil para a Inglaterra.